sob as sagradas pedras da cidade do Vaticano, além dos arquivos secretos e dos cofres de tesouros, existe um lugar que nem os cardeais mais antigos ousam mencionar. Uma prisão subterrânea onde a Igreja Católica mantém cativas as criaturas mais perigosas que já caminharam sobre a Terra. Por mais de 1000 anos, o Vaticano não foi apenas o centro espiritual do cristianismo, mas também o guardião de segredos que desafiam toda a compreensão humana. E o mais sombrio de todos esses segredos é a existência de uma prisão sobrenatural que abriga entidades que, se escapassem, poderiam mergulhar o mundo no caos absoluto. Essa prisão não aparece em nenhum mapa oficial. Não há visitas guiadas que cheguem até lá. Nem mesmo os sacerdotes de mais alto escalão conhecem sua verdadeira extensão. Apenas um seleto grupo de guardiões, conhecidos internamente como os custódios, tem acesso a esse submundo, onde o sagrado e o profano se enfrentam em uma batalha eterna. Segundo meu informante, nas profundezas mais sombrias do Vaticano, encontram-se centenas de criaturas cuja existência mudaria para sempre nossa compreensão da realidade. Criaturas que foram caçadas, capturadas e trancadas por séculos, algumas desde os primórdios do cristianismo. Fique comigo e vou revelar para você os segredos mais assustadores da Igreja Católica. 5 entidades sobrenaturais que mantêm presas em sua prisão secreta. Desde a primeira gárgula da história, até gigantes bíblicos que sobreviveram ao dilúvio universal, demônios milenares e aranhas que podem condenar a alma humana. E nem pense em perder o final, porque a última criatura que vou te apresentar é tão perigosa que exige vigilância 24 horas por dia. Eu sou El Documentalista e esta é a prisão secreta do Vaticano. 5 criaturas que mantêm cativas. Desde as sombras até a luz. Desde o mistério e a intriga. E descobri que no meio da verdade existem mundos paralelos. E através dos meus erros conheci a humildade, fazendo um pacto com o céu. Eu sou o Documentalista. Antes de tudo, quero te pedir um pequeno favor. Se esse conteúdo te ajudar, compartilhe, comente, deixe seu like e se inscreva. Seu apoio faz a diferença. Obrigado. A história desta prisão sobrenatural remonta ao século XII, quando o Papa Alexandre III ordenou a construção de celas especiais sob a Basílica de São Pedro. Oficialmente, essas câmaras seriam usadas para armazenar relíquias sagradas. A realidade é bem diferente. Registros iniciais relatam a captura de entidades que atormentaram aldeias cristãs nas cruzadas. Criaturas que os soldados da fé encontraram na Terra Santa e que não podiam ser destruídas por métodos convencionais. A única opção era o confinamento perpétuo. Ao longo dos séculos, a prisão expandiu-se. Escavaram novos níveis, construíram celas especializadas e criaram protocolos de segurança, que combinavam fé cristã com conhecimentos ocultos que a Igreja prefere manter em segredo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a primeira criatura da nossa lista é talvez a mais antiga de todas as prisioneiras do Vaticano. O nome dela é Gársula. E segundo os registros secretos, ela é a mãe de todas as gárgulas, a primeira de sua espécie e a mais poderosa. Gársula foi capturada no ano de 1348 durante o surto de peste negra que devastou a Europa. Os inquisidores a encontraram espreitando nas torres da Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde ela havia permanecido imóvel por décadas, fingindo ser uma escultura decorativa. O que torna Gársula realmente assustadora não é sua aparência grotesca de pedra viva, mas sim seu poder único. Tudo o que sua saliva toca se transforma instantaneamente em pedra.
Os registros do Vaticano descrevem como essa criatura havia petrificado dezenas de pessoas que se aproximaram demais das torres da catedral. Sua cela é uma câmara circular de 10 metros de diâmetro, totalmente revestida com chumbo abençoado e sal consagrado. As paredes trazem versículos bíblicos em latim, hebraico e aramaico. 3 vezes ao dia, um sacerdote especializado borrifa água benta através de uma grade. Não para ferir a criatura, mas para mantê-la em um estado de letargia controlada. Gársula permanece acorrentada ao centro da cela com algemas forjadas em metal abençoado. É a única substância capaz de conter sua força sobrenatural. Os guardiões nunca entram diretamente em sua cela. Tudo é feito por meio de mecanismos remotos instalados por engenheiros do Vaticano especializados em contenção paranormal. A segunda seção desta prisão subterrânea abriga o que os documentos chamam de coleção demoníaca. São várias celas que contêm demônios de diferentes épocas e poderes, capturados ao longo de 2 milênios de exorcismos e batalhas espirituais. Cada demônio foi capturado durante exorcismos fracassados ou incompletos, quando a entidade não pôde ser completamente expulsa, mas apenas contida. O processo de captura demoníaca é um dos segredos mais bem guardados do Vaticano, conhecido apenas pelos exorcistas de mais alto escalão e aperfeiçoado durante séculos de prática clandestina. Entre os demônios mais perigosos está Malfas, um demônio construtor que foi capturado em 1234 depois de ter erguido uma fortaleza amaldiçoada na Alemanha que consumia as almas de quem entrava nela. Sua cela foi projetada especificamente para impedir que ele use seus poderes arquitetônicos. É uma esfera perfeita, sem ângulos nem cantos onde ele possa concentrar sua energia. Também está Belifer, um dos vários demônios da preguiça capturados durante a Inquisição Espanhola, quando ele havia mergulhado mosteiros inteiros em um estado de apatia mortal. Sua prisão é uma câmara em constante movimento com paredes que se deslocam a cada poucos minutos, para mantê-lo agitado e evitar que entre no estado de repouso que lhe concede seu poder. O mais recente dessa coleção é Castaluge, outro demônio da luxúria, capturado em 1978 durante um exorcismo em massa em um convento na França. Sua cela é isolada e cercada por iconografia sagrada que projeta imagens contínuas de pureza e santidade. Para conter sua influência corruptora, cada demônio exige um protocolo de contenção específico. Alguns precisam de silêncio absoluto, outros devem estar expostos constantemente a cânticos gregorianos, e os mais perigosos exigem a presença permanente de relíquias sagradas que enfraqueçam seu poder sobrenatural. Dizem que no nível mais profundo da prisão do Vaticano existe uma criatura que desafia toda a lógica. O Sis, o pássaro colossal do firmamento mencionado em textos apócrifos e no Salmo 50:11. É uma entidade de proporções bíblicas que, segundo a tradição judaica, é o equivalente aéreo do monstro, Leviatã. Sis foi capturada no ano de 856 durante uma expedição secreta do Vaticano às montanhas do Cáucaso. Pastores locais relataram ter visto uma criatura, um pássaro tão grande que suas asas abertas escureciam o céu. Seu canto era tão poderoso que podia derrubar montanhas e destruir exércitos inteiros com vibrações sônicas. A operação de captura exigiu uma aliança temporária entre o Vaticano e o Império Bizantino. Eles usaram uma combinação de redes forjadas com ferro abençoado, cânticos de mais de 100 monges cantando simultaneamente e uma armadilha elaborada em uma caverna artificial construída especificamente para conter a besta. O processo de captura durou 3 meses. Primeiro, cortaram meticulosamente suas penas de voo usando lâminas banhadas em água do Rio Jordão. Depois amarraram suas asas com cordas especiais e finalmente a transportaram em uma gaiola móvel que exigiu 100 homens para levá-la até sua prisão definitiva no Vaticano. A cela de C e S é a maior de toda a prisão,
uma câmara subterrânea de 50 metros de altura por 30 metros de diâmetro. As paredes estão cobertas com espelhos abençoados que refletem infinitamente sua imagem, criando uma ilusão óptica que confunde a criatura e a impede de se orientar para tentar uma fuga. Acredita-se que a criatura permanece acorrentada ao chão com correntes forjadas com metal da Arca de Noé, o único material que demonstrou ser capaz de conter sua força divina. Seu bico está coberto com uma máscara de ouro abençoado para evitar que emita seus cantos destrutivos. Você acha que criaturas assim podem realmente existir? O que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre a história bíblica. Uma das revelações mais impactantes dos arquivos secretos do Vaticano é a confirmação de que os Nefilins, os gigantes bíblicos mencionados no Gênesis, não só existem, como alguns sobreviveram ao dilúvio universal. O Vaticano tem caçado eles sistematicamente durante séculos. Os Nefilins foram os filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens, gigantes de conhecimento sobrenatural que corromperam a humanidade. Antes do dilúvio, segundo o Gênesis, todos foram destruídos pelas águas enviadas por Deus, mas documentos secretos revelam que alguns conseguiram sobreviver se refugiando em cavernas profundas e montanhas inacessíveis. O primeiro Nefilim capturado pelo Vaticano foi encontrado no ano de 1203 nos Alpes suíços por uma expedição de monges templários. Ele media mais de 4 metros de altura, possuía uma força descomunal e falava línguas que haviam desaparecido antes do dilúvio. Mais perturbador ainda, demonstrava conhecimentos sobre astronomia, matemática e alquimia que estavam séculos à frente de seu tempo. Desde então, o Vaticano estabeleceu uma divisão secreta conhecida como os Caçadores de Gigantes. Um grupo de elite de padres, soldados e freiras treinados especificamente para localizar, capturar e transportar Nefilim sobreviventes. Seus métodos incluem rastreamento de lendas locais, análise de anomalias geológicas e acompanhamento de avistamentos de gigantes relatados por populações rurais. Atualmente, o Vaticano mantém mais de 30 Nefilins presos em suas celas especiais, projetadas para conter seu tamanho e força sobre-humana. Cada cela mede 8 metros de altura e é construída com blocos de pedra extraídos do Monte Sinai. O único material que se mostrou eficaz para lidar com eles, os Nefilins possuem conhecimentos que a Igreja considera extremamente valiosos, mas também perigosos. Eles sabem segredos sobre a criação do mundo, onde estão objetos sagrados perdidos e técnicas de magia anteriores a todas as religiões conhecidas. No entanto, de acordo com os registros, nenhum deles jamais revelou informações significativas, mantendo um silêncio absoluto durante séculos de cativeiro. O protocolo de contenção inclui alimentação especial com grãos cultivados em terra abençoada, exposição diária a leituras bíblicas em idiomas antigos e a presença constante de relíquias sagradas que mantêm seus poderes sobrenaturais em níveis controláveis. Mas a quinta e mais perturbadora criatura na prisão secreta do Vaticano nesta lista é uma entidade que combina horror físico com corrupção espiritual. A tarântula do pecado é uma criatura metade demônio, metade inseto que aterrorizou a Europa durante a Idade Média. Esta não é uma aranha comum. É uma tarântula preta e peluda, do tamanho de um prato, mas com características demoníacas que a tornam infinitamente mais perigosa do que qualquer aranha natural. Seu veneno não é apenas fisicamente tóxico, mas também possui propriedades espirituais que corrompem a alma humana. Registros medievais dizem que quem era mordido pela tarântula do pecado caía em um de 3 estados: luxúria incontrolável que levava a atos de depravação sexual, loucura completa que apagava toda a racionalidade ou depressão suicida tão profunda que a pessoa buscava ativamente a própria morte.
Curiosamente, o único remédio conhecido para neutralizar seu veneno é dançar ha. Sim, dançar até o esgotamento total. Desse fenômeno nasceu a famosa tarantela, uma dança frenética que supostamente expulsava o veneno espiritual do corpo. Os afetados dançavam por horas, às vezes dias, até colapsarem de exaustão, momento em que o veneno parecia perder seu efeito. A tarântula do pecado foi capturada em 1347 no sul da Itália por inquisidores especializados em criaturas sobrenaturais. A operação exigiu a participação de músicos sagrados que tocavam melodias específicas para atrair a criatura, e caçadores treinados que a capturaram usando redes tecidas com seda abençoada. Sua cela é talvez a mais elaborada de toda a prisão. É composta por 2 compartimentos ligados por uma porta controlada à distância. Todas as noites a tarântula coloca entre 50 e 100 ovos no primeiro compartimento. Esses ovos, se chegassem a eclodir, dariam origem a novas tarântulas do pecado, que poderiam escapar e iniciar uma praga espiritual. Assim, todos os dias, exatamente às 6 da manhã, 3 guardiões especializados chegam para o protocolo de limpeza. Primeiro transferem a tarântula para o segundo compartimento com mecanismos remotos e depois entram no primeiro usando trajes protetores abençoados. E então procedem a queimar meticulosamente cada ovo usando tochas acesas com fogo sagrado. O processo deve ser concluído antes das 8 da manhã porque nesse horário, dizem, os ovos atingem maturidade suficiente para eclodir. Se falharem nessa tarefa diária, centenas de tarântulas do pecado podem nascer simultaneamente, criando uma catástrofe sobrenatural de proporções inimagináveis. A tarântula mãe permanece ativa 24 horas por dia, constantemente vigiada por câmeras especiais e monitorada por equipes de guardiões que se revezam a cada 8 horas. Seu veneno continua potente após 700 anos de cativeiro, e sua mera presença gera uma aura de malevolência que afeta psicologicamente aqueles que se aproximam demais. Os protocolos de segurança para essa criatura incluem exames psicológicos mensais para todos os guardiões, rotação obrigatória a cada 3 meses para evitar exposição prolongada e a presença constante de um sacerdote exorcista durante cada turno de vigilância. Essas 5 criaturas representam apenas uma fração do que supostamente se encontra nas profundezas do Vaticano. Os documentos vazados mencionam outras entidades, vampiros originais capturados antes mesmo de existirem as lendas populares. Licantropos ancestrais que precederam os homens, lobo do folclore e seres que não têm nome, porque sua natureza desafia toda a compreensão humana. Manter esta prisão sobrenatural exige muitos recursos. Estima-se que o Vaticano destina milhões de euros anuais para manter as celas. Pagar os guardiões especializados, adquirir materiais sagrados para contenção e desenvolver novas tecnologias de segurança, que combinam ciência moderna com conhecimentos místicos antigos. Mas a pergunta mais perturbadora é: por que manter essas criaturas vivas? Por que não destruí-las completamente? As teorias vão desde a impossibilidade física de eliminá-las até a especulação de que o Vaticano as estuda, para compreender melhor a natureza do mal e desenvolver defesas contra ameaças sobrenaturais futuras. Alguns documentos sugerem que essas criaturas fazem parte de um plano apocalíptico. Segundo profecias cristãs, nos dias finais, todas as forças do mal serão liberadas sobre a Terra. É possível que o Vaticano mantenha essas entidades como uma espécie de arsenal espiritual para o fim dos tempos? Ou talvez a verdade seja ainda mais sinistra. Talvez essas criaturas possuam conhecimentos ou poderes que a Igreja Católica considera valiosos demais para serem destruídos, mas perigosos demais para serem libertados.
conhecimentos sobre a verdadeira natureza da realidade, segredos sobre a origem do mal ou técnicas sobrenaturais que poderiam alterar o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. A existência dessa prisão secreta levanta questões fundamentais sobre a natureza da fé, a realidade do sobrenatural e os limites do poder institucional. Se essas criaturas realmente existem, significa que vivemos em um mundo muito mais estranho e perigoso do que imaginamos, onde a linha entre a mitologia e a realidade é mais tênue do que pensamos. Os guardas que trabalharam nesta prisão durante décadas desenvolvem uma perspectiva única sobre a natureza do mal. Eles veem diariamente manifestações de forças que desafiam toda a lógica científica e religiosa. Muitos terminam suas carreiras profundamente mudados, com uma compreensão do mundo que não podem compartilhar com mais ninguém. O protocolo de segurança mais rigoroso não é físico, mas sim psicológico. Todos os funcionários da prisão devem se submeter a avaliações psicológicas constantes, confissões semanais com sacerdotes especializados e períodos obrigatórios de descanso em mosteiros isolados para purificar sua exposição a essas entidades amaldiçoadas. Eu sou o documentalista e esta foi a prisão secreta do Vaticano. 5 criaturas que mantêm cativas